Bom, gente, vamos lá para a segunda parte da aula 8 de álgebra linear do curso de Ciências e Tecnologia, sobre matriz mudança de base. Então, na última aula, o que a gente viu foi a revisão, a definição de coordenadas de um vetor, dada uma base ordenada. Então, tem uma base ordenada que tem os vetores de V1 até Vn e os vetores do espaço vetorial podem ser escritos como uma combinação linear dos vetores dessa base. E a gente viu que essa combinação é única. Então, em vez de escrever todos os vetores, eu vou considerar só os coeficientes. E eu deixo combinado quem são os vetores na base ordenada. Então, uma vez que eu falo qual que é a base, eu só preciso dos alfas aí, que vão ser as coordenadas do meu vetor. Só que o que acontece? Na hora que eu determino a minha base, eu vou ter um conjunto de coordenadas. Então, no caso aí, minha base tem os vetores U, são os U's, que formam a base B. E o vetor W, aí, eu pego um vetor qualquer do espaço vetorial, chamei de W, e ele vai ser formado por essa combinação linear, α1, U1, mais α2, U2, etc. E as coordenadas dele, então, vão ser α1, α2, até αn. Lembrando que a gente faz essa matriz de coordenadas aqui como uma matriz coluna para facilitar algumas contas, e agora, na aula de hoje, a gente vai ver um desses casos, certo? Então, é isso que acontece quando eu olho para a base B, que tem os U's. Mas se eu escolher uma outra base, por exemplo, a base C, que tem os V's, então são outros vetores, e é claro que vai ter outros coeficientes da combinação linear para formar o vetor W, o mesmo vetor W, só que a combinação linear entre os vetores U's, que forma o vetor W, é diferente, potencialmente, da combinação linear entre os vetores V's, que vão formar o W. Então, esses coeficientes, que eu vou chamar de beta, vão ser as coordenadas do vetor W em relação à base C. Então, a gente usa essa notação aqui, entre colchetes aqui, o nome do vetor com o nome da base aqui embaixo. Isso aqui quer dizer que é a matriz de coordenadas do vetor W em relação à base B. Quando pelo contexto está claro quem que é a base, a gente pode omitir a base, mas aqui, que a gente vai falar de mudança de bases, eu vou deixar a base. Em alguns casos a gente colocaria o B aqui também, embaixo da própria matriz de coordenadas. Mas para não poluir muita anotação, eu vou omitir por enquanto. Tá? Então aí eu tenho dois vetores completamente diferentes, um do outro, duas matrizes completamente diferentes uma da outra, representando o mesmo vetor. O que muda é a base. Então, como é que eu relaciono um com o outro? Então, o problema que eu tenho é o seguinte. Vamos supor que eu tenho a base B, formada pelos U's, e eu tenho o meu vetor W. E eu conheço as coordenadas do vetor W nessa base. Elas são esses x aqui. Então, x1, x2 até xn. E eu quero saber, tendo isso em mente e conhecendo a base C, V1 até Vn, como é que eu escrevo as coordenadas, como é que eu obtenho as coordenadas do vetor W nessa nova base? Então, eu quero mudar a base. Eu tenho as coordenadas numa base e eu quero escrever essas coordenadas em outra. Para que eu quero fazer isso? A gente vai ver algumas aplicações, mas tipicamente o que acontece? Vocês viram em VGA, por exemplo, a equação da elipse, a equação da hipérbole, a equação da parábola. E se vocês lembrarem, elas muito convenientemente, os eixos estavam no eixo x e no eixo y. Então, vocês não trabalharam, por exemplo, com uma elipse que era torta. Então, e a conta era aquela conta que você fez. Se a elipse está torta, você começa a misturar o que é x, o que é y, parece produto x vezes y. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, uma parte interessante da álgebra linear é a gente abstrair essas coordenadas, essas direções não são mais fixas, elas dependem da minha base. E aí eu escolho uma base que é conveniente para mim, para eu poder trabalhar no meu sistema. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com simulação computacional de proteínas, precisa verificar, por exemplo, se a proteína se deformou. Só que enquanto ela está simulando, ela vai rodando, vai fazendo um monte de coisa. Então a gente precisa estabelecer uma base em que ela esteja fixa. E aí essa mudança de base, eu tenho as coordenadas, a posição dos pontos dos átomos, e aí eu faço uma mudança de base para representar isso
numa outra base, num outro sistema de coordenadas. Eu estou trocando de sistema de coordenadas, né? Então isso é uma coisa que a gente faz direto em álgebra linear. E é bom eu conseguir fazer isso sem necessariamente ir para trabalhar com o vetor direto. Eu posso trabalhar só com as coordenadas, porque as coordenadas é matriz, né? E fazer conta com matriz é muito, assim, vou dizer que é fácil, porque é só ficar repetindo, girando a manivela, né? Ou mandando o seu computador, ou melhor ainda, a placa de vídeo do seu computador fazer essa conta, né? Então o problema que a gente tem agora é esse. Eu tenho as coordenadas de um vetor em relação a uma base, e eu quero descobrir quais são as coordenadas desse mesmo vetor em relação à nova base. Então eu quero mudar da base B para a base C, certo? Então, primeira coisa que eu faço, eu tenho os vetores da base B, certo? Mas eu quero escrever isso em termos dos vetores da base C. Ou seja, eu quero escrever o meu W como combinação linear dos V's. Só que o C e o W como combinação linear dos U's. Então o que eu vou fazer? Eu escrevo os U's como combinação linear dos V's. Porque tudo que é vetor vai aparecer só V. Entendeu? E aí eu vou substituir na expressão do W. Então olha só. Eu sei que o W, ele, por causa da definição das coordenadas aqui, né, ele é x1 vezes u1 da base B, né, x2 vezes u2 até xn vezes un. Só que o u1 eu sei que é uma combinação linear dos V's. O U2 eu sei que é outra combinação linear dos V's. Então olha só, alfa 1, 1, V1 mais alfa 2, 1, V2, etc. Né? Esses índices aqui, você lembra lá da primeira da aula, na verdade da aula 7, né, da aula passada mesmo, que eu falei desses coeficientes que a gente coloca nessa ordem, esses índices aqui de baixo, a gente coloca nessa ordem para ser conveniente para a gente vai ver por que já. Né? Mas eu vou trocar esse U1 aqui então por essa soma. Né? O 2 também, o 3 também, assim por diante. Então, o que vai acontecer agora é o seguinte, esse cara aqui, né, é o W, é o vetor W, em função dos V's, que é o que eu quero. Né? Eu só preciso descobrir agora qual o coeficiente que multiplica o V1 nessa combinação linear maluca aqui. Né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Quando eu junto esses termos todos, os coeficientes todos dos V's, né? Então eu tenho aqui alfa 1 x1 mais alfa 1 2 x2, etc. para o V1. E esses aqui são os coeficientes do V2, esses aqui são os coeficientes do Vn. Você perceber, né, por construção, olha só, o primeiro índice aqui é 1, né? Alfa 1, 1, x1, alfa 1, 2, x2, etc. Então o primeiro índice ele fala quem que é o vetor da base nova, né, que eu estou usando, e o segundo índice é a coordenada da base antiga do meu vetor W. Né? Então eu formo esse sistema aqui, e aí o que vai acontecer é que eu vou ter um sistema, linear aqui, que como eu comparo isso que eu tenho aqui com a definição de coordenada na base C, a definição de coordenada na base C são os y's, né? Então, y1, v1 mais y2, v2, etc. Então, o y1 que multiplica o v1 tem que ser esse alfa 1, 1 aqui. Por quê? As coordenadas são únicas. Né? As coordenadas não dependem, só dependem da base do vetor. Então, a base está fixa, a base C. O vetor está fixo, é o vetor W. Então, isso vai me dar um sistema linear aqui, uma equação para cada coordenada, que eu posso escrever na forma matricial, aqui embaixo. Posso escrever na forma matricial aqui embaixo. E, só que olha só, esse sistema linear, as incógnitas são os y's, não são os x. Certo? Isso é uma sutileza que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe, porque eu não preciso resolver. Esse x aqui é conhecido, então tudo que eu preciso fazer é multiplicar as matrizes. Então, na hora que eu multiplico essa matriz aqui, que tem a ver com esses coeficientes alfas aqui, que lembra, os alfas, se a gente voltar na página anterior, os alfas só dependem dos vetores das duas bases. Né? Eles não dependem do meu W, eles só dependem dos vetores das bases. Então, na hora que eu escrevo essa coisa aqui, eu vejo que é uma matriz que não depende dos meus vetores, só depende das duas bases, vezes as coordenadas que eu tenho para obter a coordenada que eu preciso. É mais fácil do que resolver o sistema. Né? Então, é só multiplicar
as matrizes. E aí eu vou chamar essa matriz que apareceu aí de matriz mudança de base, né? Essa matriz aqui no meio, que eu vou chamar de IBC, né? Então a matriz de mudança de base de B para C. Então o que eu faço? Olha só. Eu vou pegar a matriz de mudança de base B de B para C e multiplicar pela coordenada do vetor na base B. Eu tenho B, eu quero C. Então eu multiplico a matriz de B para C vezes o vetor na base B e obtenho o vetor na base C. Certo? Então, essa é a matriz de mudança de base. Ela é formada por esses coeficientes aqui, que a gente obteve escrevendo os vetores da base B nas coordenadas desses vetores na base C. Certo? Então, assim, eu escrevo a base antiga em função da base nova. Eu escrevo as coordenadas da base antiga usando a base nova. E aí eu obtenho esses coeficientes dessa matriz aqui, né? Então vamos construir essa matriz para a gente ver como é que é, né? Então eu tenho essa aqui é a definição da minha matriz, né? Os alfas. Então matriz de mudança de base de B para C são esses alfas aqui, né? E aí o que acontece? Ela é construída com os vetores do B escritos como combinação linear da base C. Então eu pego, olha só, U1, eu pego as coordenadas do U1 na base C, as coordenadas do U2 na base C, e faço isso, né, para todos os vetores da base antiga, eu escrevo as coordenadas deles na base nova, né, e eu vou pegar essas coordenadas aqui, ó, alfa 1, 1, alfa 2, 1 até alfa n1, isso aqui são as coordenadas, coordenada vetor coluna. Eu coloco aqui na minha matriz, olha a primeira coluna aqui, ó, é exatamente os coeficientes aqui dessa combinação linear, né? Então, esse cara aqui, ele fica, essa primeira coluna são as coordenadas do primeiro vetor da base, então olha só, primeira coluna, coordenadas do primeiro vetor da base B, escrito nas coordenadas da base C. Certo? Então, de C para B. Isso, né? De B para C, exatamente, de B para C. Então, são as coordenadas da base antiga na base nova. Então, coordenadas de B para C. Tem exemplos, tá? Na aula de exemplos vocês vão ver exemplos disso. Eu fiz essa conta com, acho que espaço de matrizes, espaço de Rn, espaço de polinômio, certo? Agora, vamos passar agora para algumas operações e algumas propriedades interessantes, né? Se eu quiser, por exemplo, mudar de base, só que eu quero ir da base B para a base D, só que eu não sei fazer isso direto, eu só sei ir através da base C. Então, eu sei mudar da base B para a base C, porque eu tenho a matriz IBC aqui, eu tenho ela. Eu tenho a matriz do C para o D, então eu tenho ICD, está aqui. Como é que eu faço para ir de B para C, para D, direto? Bom, para testar isso, para testar essa operação de mudar de base, eu vou aplicar isso num vetor. Vou pegar um vetor V qualquer aqui, né? E eu sei que as coordenadas desse vetor na base C, certo? VC aqui, vai ser o produto da matriz mudança de base de B para C vezes o VB. E eu sei que as coordenadas em D, eu vou transformar as coordenadas em C usando essa matriz. Então eu sei cada um desses. Mas o que eu quero é obter VD a partir de VB. Só que olha só, eu tenho VC aqui, né? Eu sei quem é VC. VC aqui no meio, usando essa equação aqui, ó, colocando aqui no lugar, esse VC é isso aqui. Então o que é? O VD é a matriz mudança de base de C para D vezes o V na C. Só que o V na C é a matriz de mudança de base de B para C vezes a B. E eu tenho aqui uma multiplicação de 3 matrizes, né? 2 matrizes quadradas e uma matriz coluna. E aí eu posso fazer essa multiplicação associativa. Então, em vez de multiplicar essas duas últimas primeiro, eu multiplico as duas primeiras. Lembra, eu não posso
trocar a posição delas, né? Eu não posso comutar as duas, mas eu posso agrupar diferente e fazer as multiplicações em ordem diferente. Mas eu não posso fazer, tipo, não posso trocar a posição delas. Então, do jeito que está aqui, eu tenho ICD vezes IBC aplicada na VB, ou seja, nas coordenadas do vetor em função da base B. Por definição, né, gente, essa matriz aqui, isso aqui vai ser uma matriz quadrada. Matriz quadrada vezes matriz quadrada dá matriz quadrada. Então, as coordenadas de D em relação do vetor, as coordenadas do vetor V em relação à base D vão ser alguma matriz quadrada vezes as coordenadas de V na base B. Bom, mas por definição, essa matriz quadrada é justamente a matriz mudança de base. Aí o que eu vejo? A matriz mudança de base de B para D é o produto entre a matriz mudança de base de C para D vezes a matriz mudança de base de B para C. Cuidado, tá? Olha a ordem. Porque lembra que essas matrizes eu estou fazendo da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Então, quer dizer, primeiro essa aqui age no V, depois o resultado dela, depois essa aqui age no resultado dela. Por isso que fica essa ordem estranha, né? Ó, C, D, B, C. Então, só cuidado com essa operação aqui. Se você ficar com dúvida qual que é a ordem que aparece, lembra dessa conta aqui. Com essa conta você vai sempre acertar, né? Então, não é muito difícil você voltar e refazer isso, mas a ideia é a seguinte. Mudanças de base sucessivas eu posso substituir por uma multiplicação das matrizes de mudança de base, certo? Essa é a composição das mudanças de base. Então, eu tenho isso aqui. Então, se eu tenho a mudança composta, a matriz da mudança composta é simplesmente o produto das matrizes, só tem que tomar cuidado com a ordem, né? Esse índice em cima e embaixo aqui, ele tem um sentido, né? Porque quem está na coluna e quem está na linha vai em cima e vai embaixo. Mas olha só uma consequência interessante. O que acontece então se eu tentar mudar da base B para a base C e voltar da base C para a base B? Teoricamente eu vou ter que ter, teoricamente não, eu vou ter que ter o mesmo vetor, ou as mesmas coordenadas no final, né? Então, o que acontece é que uma consequência disso é que toda matriz de mudança de base é inversível, é quadrada e é inversível, eu posso inverter. E a matriz de mudança de base de C para B é a matriz inversa da matriz de mudança de base de B para C. Por quê? Porque se eu quiser operar essa matriz de mudança de base, então eu vou fazer o seguinte. Eu quero primeiro mudar de B para C e depois mudar de C para B. Então, dá esse produto aqui. Primeiro eu mudo de B para C, depois eu mudo de C para B. Tem que dar a mesma coisa, vai voltar no VB. Só que isso aqui, olha, é uma matriz igual uma matriz quadrada vezes a mesma matriz. Essa matriz quadrada tem que ser a matriz identidade, né? Lembra, 1 na diagonal e 0 fora da diagonal. Então o produto dessas duas tem que ser identidade. Ora, se eu tenho o produto de duas matrizes dando identidade, quer dizer que uma é inversa da outra. Então ICB é a inversa de IBC, né? Então, isso pode facilitar a nossa vida? Pode. Mas se vocês verem a aula de exemplo, vocês vão ver que nem sempre inverter matriz vale a pena. Às vezes vale a pena eu calcular mesmo a transformação inversa, porque ou ela pode ser mais fácil, ou ela eventualmente vai dar menos problema do que a matriz inversa. Certo? Bom. Vocês podem dar uma olhada nos exercícios, né, nos exemplos, fazer os exercícios, e aí a gente se vê ou na aula síncrona, né, ou nos próximos vídeos desse curso, beleza? Então, até lá!